O Credit Suisse foi fundado em 1856 e trata-se de um dos bancos mais famosos e tradicionais da Suíça. Só que o Credit Suisse não está muito bem das pernas e a notícia mais recente que nós temos é a compra do banco pelo UBS, que é um outro banco suíço. Mas essa situação tão complicada do Credit Suisse não vem de agora. O banco já estava envolvido em uma série de escândalos e problemas com a gestão na própria empresa. Mas você deve estar se perguntando como que um banco desse tamanho foi chegar onde chegou. Um banco que sobreviveu à crise de 2008, o que de fato, o que realmente aconteceu com o Credit Suisse? No vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta, fazer alguns comentários pessoais em relação a tudo isso que está acontecendo e também no final do vídeo eu vou explicar o porquê que esse caso do Credit Suisse é muito diferente do problema que está acontecendo nos bancos americanos hoje. Então me acompanha até o final e se você puder se inscrever também e já deixar o seu like aqui para não esquecer de deixar no final, isso me ajuda muito. Não só me ajuda, mas também ajuda a todo mundo que trabalha aqui nesse canal fazendo esse sonho acontecer. Para você pode ser um número, mas para mim conta. Pode ter certeza que eu vou olhar esse número. Mas vamos do começo dessa história. O Credit Suisse ele já não estava com uma reputação muito boa, por assim dizer. Eu vou explicar aqui alguns escândalos que tem aí envolvimento do banco. Vou compartilhar aqui com vocês um artigo que diz o seguinte: as falhas do Credit Suisse incluíram uma condenação criminal por permitir que traficantes de drogas lavassem dinheiro na Bulgária, envolvimento em um caso de corrupção em Moçambique, um escândalo de espionagem envolvendo um ex-funcionário e um executivo e um vazamento maciço de dados de clientes para a mídia. Fora o envolvimento aqui, sua disposição de se envolver com clientes que alguns outros bancos evitavam, como o Lex Greensill. E assim, gente, eu trabalho no mercado internacional e todo mundo que trabalha no mercado internacional já recebeu algumas propostas, algumas pessoas, já teve contato com algumas pessoas obscuras. Por exemplo, uma vez ligou um cara aqui pra mim falando que tinha recebido uma indicação e o cara tinha, sei lá, trilhões de dólares para receber. Uma história assim meio, tá, mas da onde que vem esse dinheiro e tal? Enfim, tem horas nessa vida que tem dinheiro que não vale a pena ganhar. Uma instituição financeira, um escritório, ela precisa escolher os seus clientes e não fazer as coisas somente por dinheiro. Se eu fosse fazer negócio, se eu fosse dar corda para uma conversa dessa, eu poderia estar muito rica, é óbvio, mas a que custo? Ao custo da minha empresa, ao custo da minha reputação, ao custo de, enfim, tem dinheiro que não vale a pena ganhar. E as instituições financeiras mais sólidas, elas geralmente tem uma área de compliance que justamente avalia e evita esse tipo de negócio. Um outro exemplo de compliance também, que eu já falei aqui outras vezes, é em relação ao meu trustee. Eu tenho um trust pessoal e o trustee que eu opero lá fora não trabalho com políticos brasileiros. Por que será? A gente sabe que os nossos políticos não têm um histórico muito positivo, então por decisão de compliance, até para não sujar a reputação da companhia, eles decidiram simplesmente não trabalhar com políticos e sinceramente eu acho isso muito bom. Precisa ter, não é qualquer negócio que deve ser feito. Voltando aqui à história do Credit Suisse, mostrando aqui uma outra notícia, olha só, o órgão regulador informou que o Credit Suisse violou gravemente seu dever de supervisão de identificar, limitar e monitorar adequadamente os riscos no contexto da relação comercial com Lex Greensill durante o período de anos, disse o regulador, acrescentando também que descobriu deficiências graves nas estruturas organizacionais do banco durante o período de investigação. Esse cara aí aparentemente era um 71, teve uma empresa que faliu e o banco estava ali envolvido com ele. E veja que a empresa do cara faliu em 2021, então o que está acontecendo agora no Credit Suisse não é de agora e não tem nada a ver com o que está acontecendo nos Estados Unidos, tá? Eu já vou explicar o porquê que é diferente. Mas o ponto é, você pode questionar o seguinte, mas como que um banco chega nesse ponto, Não tem nenhum tipo de regulação, de órgão, alguma coisa assim. E até tem, tá? Principalmente depois da crise de 2008, depois do Acordo de Basileia III, os bancos eles passaram a operar com uma série de requerimentos que envolvem, por exemplo, a alavancagem, quanto que o banco pode estar alavancado, uma série de requisitos que são considerados saudáveis para o bom funcionamento do banco. Isso foi depois de 2008, mas esses requerimentos eles são muito mais rígidos para os bancos americanos do que para os bancos regionais, como é o caso do Credit Suisse na Suíça.
E não é que a solução é colocar mais e mais regulação, não é isso. É que os Estados Unidos, eles são sim muito eficientes, existem poucas leis, mas muito eficientes, de forma que se você trabalhar com alguma irregularidade, você já é cortado. Nos Estados Unidos as coisas funcionam mais ou menos assim. E aí você pode falar assim: ai, mas o que está acontecendo nos Estados Unidos? Então os Estados Unidos também está falindo e os bancos estão quebrando, então não tem nada a ver. Gente, mas o que está acontecendo nos Estados Unidos é muito mais consequência do aumento de juros pelo Fed do que de questões estruturais das companhias. Eu tenho outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês assistirem explicando essa quebradeira nos bancos, os problemas de liquidez, o quão alavancados esses bancos estavam, mas o ponto é, vou resumir aqui a história, isso é muito mais consequência do impacto do aumento de juros que gerou perdas não realizadas ali nos bancos do que questões envolvendo fraudes e atos criminosos. Daí, mesmo com o envolvimento em um monte de BO, o que eles fizeram em 2022, o Credit Suisse contratou um novo CEO, esse cara aqui, Ulrich Körner. Só que mesmo contratando esse outro cara, o ano de 2022 ele não foi bom. Se a gente pegar aqui, isso aqui é público, tá? Eu vou deixar o link para vocês acessarem depois se quiser olhar com mais detalhes. Veja que em 2022, no balanço anual do Credit Suisse, eles tiveram uma perda de 7,3 bilhões de francos suíços. Uma outra forma da gente identificar no balanço que a companhia não estava passando muita confiança para seus investidores é através do total de depósitos. Se a gente observar aqui do ano de 2018, 2019, 20, 21, 22, veja que o total de depósitos aqui estava caindo. Esse total de depósitos aqui significa o quanto de dinheiro os investidores, as instituições financeiras estavam colocando no banco. Por exemplo, um poupança, quando você vai lá e coloca no banco, entraria nesse cálculo aqui. E se estava caindo, significa que o banco já não estava atraindo tantos clientes. E aí vem a situação desesperada do banco de tentar trazer mais gente. Aí o que eles fizeram? Olha só, como uma forma de atrair mais clientes, o Credit Suisse passou a oferecer tipo um CDB, um investimento ali no banco, que pagava 6,5% com vencimento em 3 meses. E, gente, o investimento desse ele é muito atípico, porque ele está acima da média do mercado e com um vencimento curto. Já é estranho, justamente ele desesperado querendo atrair pessoas. Só para fins de comparação, eu estive recentemente no Citi, em Miami, e eu até vi que eles estavam oferecendo, aí no caso era 4,05% ao ano com vencimento em 12 meses, o que é até mais aceitável, mais dentro ali do padrão do que banco oferece mesmo. Já o Credit Suisse está oferecendo 6,5% com vencimento em 3 meses. E daí hoje as ações atingiram a mínima histórica, então vou colocar o gráfico aqui das ações no Credit Suisse. Isso não afeta só o investidor pessoa física, mas também o investidor institucional. Olha essa notícia aqui, com a operação de venda às pressas do Credit Suisse para o UBS, o Saudi National Bank amargou um prejuízo superior a 1 bilhão de dólares. Segundo informações divulgadas nesta segunda, a maior instituição financeira da Arábia Saudita afirmou que, mesmo com a perda bilionária, não alterará a sua estratégia de investimento. Então, o Saudi, ainda na mesma matéria, diz aqui que o Saudi National Bank investiu 1,5 bilhão de dólares no Banco Suíço ao preço de 3,82 francos por cada ação, e agora está pagando 0,76 francos por cada papel. Mas aparentemente isso não vai ter grandes impactos aí no Saudi National Bank, porque na verdade esse investimento, apesar de grande em números absolutos, em termos percentuais é pequeno. Isso correspondia ali a 0,5% do total de portfólio do banco. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque tenho feito aí vários conteúdos a respeito de mercado internacional. Uma coisa que precisa ficar muito claro nessa crise toda no sistema bancário é que esse caso do Credit Suisse é um ponto muito isolado. Não dá para dizer que isso tem alguma relação com os bancos americanos, apesar de ter acontecido ali de forma concomitante, mas o Credit Suisse ele já não vinha bem há muito tempo por conta de problemas estruturais na companhia. Então, o que está acontecendo no Credit Suisse é um ponto isolado, atípico e não deve ser usado como uma representação do que está acontecendo com todo o mercado, o sistema bancário. Já nos Estados Unidos, a questão é muito mais referente ao aumento de juros, a perdas não realizadas desses bancos que tinham, por exemplo, bonds no seu portfólio. Tem vários vídeos aqui no canal também sobre bonds.
E aí isso gerou perdas não realizadas e uma crise de liquidez. Então, o problema nos Estados Unidos é referente à crise de liquidez. O problema do Credit Suisse é uma questão estrutural da própria companhia. E se você ficou até o final nesse vídeo, comenta um "eu fiquei" aqui nos comentários que eu vou lá te agradecer. Para mim é muito importante essa interação. E também, se quiser comentar mais coisa aí, comenta alguma coisa legal, o que você achou, o que você está achando, como que esse vídeo apareceu para você, como que você me conheceu, porque aí você tem chance também de aparecer nos melhores comentários no próximo vídeo. Muito obrigada, pessoal!